Quando acontecia isso comigo, eu baixava o valor, automaticamente eu não estava dando o devido valor ao meu tempo, ao meu trabalho, à minha técnica que eu demorei anos para desenvolver. E isso acaba deixando muitos artesãos frustrados, porque principalmente quem investe em curso e foca em tentar vender para o público errado, quando percebe que não tem retorno, acaba acreditando, pondo na cabeça que é ele, o problema é com ele ou com aquele produto que ele está criando, mas não para pensar, tipo, poxa, será que realmente a pessoa que eu estou oferecendo o meu trabalho é o público que realmente consome o meu trabalho? Aqui a gente vai pontuar dois exemplos aqui. Eu quero contar uma historinha, que é a questão do... Quando a pessoa não dá o valor, fala que está caro, é porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela não vivenciou aquilo que você passou para poder criar aquela peça. Devido a isso, ela também não tende a não dar o valor necessário daquilo. Por exemplo, quando eu comecei, em meados aí do meu aprendizado, eu peguei 2 jovens para me ensinar. À medida que eu também estava aprendendo, eu estava replicando aquilo para 2 jovens da comunidade. Não vou falar o nome deles porque não vem ao caso, eu também não pedi permissão. Um deles, ele queria muito fazer um colar semelhante a esse daqui, ó. Semelhante, eu não sei se está dando para vocês verem, mas é um colar basicamente simples. E para quem não entende da técnica, é facinho de fazer. Então o que ele falou? Evandro, eu achei muito legal esse seu colar. Primeiro ele perguntou por quanto que eu vendia esse colar aqui. Eu falei, para você eu vendo por 70, não lembro se foi 70 ou 80 reais. Eu vendo por esse valor. Ele falou, nossa, tá caro. E eu vou contar aqui para você uma experiência que eu fazia com muitas pessoas. Ele falou para mim, tá caro. Daí eu cheguei para ele e falei, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu te ensino como que você vai fazer esse exato colar aqui e eu te compro por esse exato valor. E assim eu fiz, eu ensinei ele, no caso eu fiz essa experiência com 2, pegando esse colar aqui como exemplo, ensinei eles a produzirem o colar, então ensinei eles a pegar a garrafa, fazer todo o processo de corte, pigmentação. No caso do colar em específico, ele utilizou uma tinta fluorescente, ou seja, o colar brilhava no escuro. Ele pigmentou, fez tudo bonitinho, fez a primeira fornada, deu os acabamentos, levou novamente para o forno. Terminou de montar o colar dele, eu cheguei com 70 reais. Aí, você vai me vender pelos 70 reais? Eles falaram, você é louco? Nunca que eu vou vender esse colar. Semana passada eu estava vendo o Instagram de um deles, 6 anos depois, 6 anos, vai para 7 anos depois, ele ainda tem o colar. Ou seja, ele, nesse caso, ele não deu o devido valor ao meu trabalho, mas quando ele passou na pele, sentiu como que é o processo de criação de uma peça e que realmente a peça vale aquele valor, ele percebeu que era ele que não estava dando valor, mas sim a peça valia aquele preço. Então assim, muitas vezes, pessoal, vocês podem cair nessa mesma situação, vocês criarem alguma coisa, oferecer para alguém, a pessoa falar que está caro, bater o pé que está caro. Não pensa que é a peça que está caro, mas sim a pessoa que você está oferecendo, ela provavelmente pode não ser o teu público-alvo. Então assim, o que foi? Então assim, antes mesmo de produzir, a gente já falou várias vezes aqui, em vários vídeos aqui no canal, antes mesmo de começar a produzir algumas peças, é muito importante você primeiro fazer um estudo de para quem você vai produzir. Sejam pessoas físicas, sejam empresas ou até mesmo comerciantes, ou até mesmo outras áreas que, de certa forma, a gente ainda não falou abertamente aqui no canal. Acho que basicamente é isso. E muito assim, gente, muito do que às vezes a gente imagina e que se pensa, né, ou que se pensava antigamente, coloque uma coisa na sua cabeça. Artesanato não é para qualquer um, tá? O artesanato é para um público diferenciado, para aquele público que entende o valor por trás de uma peça, o valor por trás, por exemplo, de um colar desse, né?
É um trabalho exclusivo, tipo, ninguém mais vai ter um colar como esse daqui. Foi feito com um material que está sendo reutilizado, que a gente encontra aos montes jogado no meio ambiente. Então você tem que entender que quando você vai oferecer a sua peça, você tem que já ter a mentalidade diferente e oferecer para pessoas que têm essa mentalidade diferente. Porque senão você vai se frustrar e achar que o problema é a sua peça ou é você. Tá? Então, e esse é um detalhe muito importante que o artesão tem que entender. O artesanato não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, tá? Gente, se você fixar isso na sua mente, você vai dar assim uns 2 passos para o próximo nível, tá? Então, assim, não é para qualquer. Você quer falar alguma coisa? Quero, tá. Mas você ia terminar? Não, pode falar. E assim, pessoal, vou até dar outro exemplo aqui bem básico também. A gente aqui no canal, nós focamos toda a nossa comunicação para pessoas acima da adolescência, digamos assim, com idades que já passaram da adolescência. Tá certo que tem alguns adultos que agem como adolescente ou até mesmo como criança ainda, mas a gente focou toda a nossa comunicação em um determinado público. Eu estou falando isso porque às vezes a gente recebe, vou citar aqui principalmente lá no TikTok, dependendo eu publico assim um vídeo falando de alguma peça e aí vem comentários de adolescentes falando, nossa, eu nunca compraria esse tipo de peça. Tá, até aí tá tudo bem, não é o meu público o adolescente, só que pegando a mesma técnica já é o público de uma aluna nossa, no caso uma aluna nossa que focou o trabalho dela em criar somente produtos voltados para o público otaku, que na sua grande maioria é adolescente. Então assim, por que eu estou contando isso? Porque o nosso público, por mais que a gente esteja trabalhando a mesma técnica que essa aluna nossa, o nosso público é totalmente diferente desse. E esse público aqui tende a criticar esse público, esse mercado aqui. Já esse público nosso tende a ver com outros olhos esse público aqui mais que consome um produto mais voltado para adolescente. Então, pessoal, não é que o seu produto... Claro que a gente está falando aqui para pessoas que realmente estão produzindo alguma coisa de qualidade, que sabem realmente o que está fazendo. Não é porque determinados públicos falam que não gosta do seu produto, determinados públicos falam que seu produto é feio, determinados públicos falam que não pagaria o preço que você está oferecendo, que o problema é o seu produto. Basicamente, se você, na grande maioria das vezes, pessoal, vai por mim, se você faz uma comunicação focada no público certo, eu tenho certeza que ao invés de você ir atrás deles para poder vender o seu produto, eles vão vir atrás de você praticamente insistindo para comprar de você. Foi assim com a gente, seja vendendo produto para pessoa física, seja para a gente vender produtos para empresas,